Atenção. Olá, estamos todos prontos. Eu vou chamar a Priscila, que é astróloga, uma grande amiga, uma pessoa com um astral, uma energia e considerações sobre a vida impressionante. Então eu vou chamar a Priscila, ou ela vai entrar, e eu vou aceitar ela agora aqui na nossa live, para que vocês possam dividir com ela toda a experiência que ela tem, todo o olhar que ela tem diante da vida, que eu faço assim absoluta questão que vocês compartilhem, aprendam, dividam. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E aguardando. E vocês também podem ir colocando para a gente as dúvidas que vocês forem tendo. Eu faço questão de que a gente possa responder ao máximo, estar com vocês ao máximo, para que essa live seja realmente enriquecedora e traga para a gente um pouquinho de alívio, um outro olhar para esse momento difícil e para toda a vida da gente, para tudo que a gente puder fazer de melhor e aprender para nós mesmos. E para dividir com as pessoas que a gente ama e as que a gente vem a conhecer e que estão ligadas a nós todos de alma e na vida e na presença. Então, estou aguardando a Pri entrar. Mais um minutinho. Lui, a Pri tá aí com você? Estou esperando que ela entre. Oi, Salete, querida. Oiê. Saudade de muita gente, né? Essas lives, elas têm sido muito importantes para que a gente se encontre, saiba um pouco das pessoas, veja quem está também junto com a gente. Essa live foi muito interessante, porque eu divulguei nos meus grupos de dermatologia e realmente muitas pessoas ficaram muito interessadas com esse tema. É um tema muito diferente para a dermatologia, mas que na verdade tem tudo a ver com as pessoas, portanto... Oi, querida, é a Pri. Pronto, a Pri já está entrando aqui. Deixa ela pedir para mim e aceita. Sam, vem cá. Que eu não estou vendo como... Oi? Aceitar ela aqui. Ela tem que fazer o pedido. Assim. Ela já fez, né? Não fez. Ô Pri, você tem que fazer o pedido para eu te aceitar. Sim, vai aparecer para ela assim, Sim. solicitar, aí ela vai solicitar, entendeu? Você tem que me enviar uma solicitação para que eu possa te aceitar. É isso? Isso. Eu não posso fazer por ela. Ela que tem que pedir para mim, né? Ela vai entrar no seu ao vivo. Fala para ela entrar. Entra no nosso ao vivo da clínica e pede para eu aceitar você, que obviamente eu vou te aceitar com o maior amor do mundo. Você tem o WhatsApp dela? Tá o stolo bem? Alguém tem? Tem. Envia isso aqui para ela. Ela? É. Não apareceu essa solicitação? Entra no ao vivo. Mostra aqui para ela, Sam. Ó. Vai aparecer um ícone. Rosinha. Um ícone aqui. Solicitação para falando. participar. Deu. Agora foi esse, né? Isso. Transmitir ao vivo. Isso. É isso? Isso. Pronto. Agora sim. Oi, finalmente. Você tem que solicitar. Lógico que eu ia te aceitar, né? Porque Pois foi o que eu é. mais esperei esse momento. Pri, foi muito louco. Primeiro, muito obrigada pelo seu carinho, Obrigada a pela você sua pelo atenção.
E foi muito louco, vamos contar isso para as pessoas que estão aqui com a gente, que a gente começou a discutir sobre vamos fazer, e a gente, vamos fazer daqui a alguns dias, e a gente não aguentou. Começou a dar uma vontade muito grande de poder estar com as pessoas e dividir esse momento. Foi. Né? E foi acho mesmo, que né? Acho que a gente tem esse desejo aí de sintonizar e de estar junto o máximo possível e de poder fazer uma pitadinha aí na vida das pessoas. Se apresenta, Pri, se apresenta, fala de querida. você. Olha, gente, desculpa o atraso em entrar. Eu entrei na hora, mas não apareceu a solicitação para mim, não sei por que motivo. E eu via você falando comigo e não conseguia fazer a solicitação. Mas agora deu certo. E eu estou muito feliz de estar falando com você, minha querida, que me conhece desde os meus 18 anos e acompanhou todas as fases da minha vida e todas as mudanças. E a gente sempre transformando juntas, né? E eu com todos esses anos também acompanhando a sua vida. Então, acima de tudo, é um prazer enorme ter uma amizade, além de tudo, tão longa, que a gente se conhece tanto e sabe entender uma outra, né? Sim, isso é muito verdadeiro e muito profundo, né, Pri? É verdade. Parece tão pouco e é tanto, né? Tem poucas pessoas que, no fim, têm esse valor dentro da gente, toda essa sintonia e esse amor. Muito obrigada pelo seu carinho. E você tem essa naturalidade, né? Esse coração aberto, essa mente aberta para conversar com todas as pessoas de forma verdadeira, né? Você é muito espontânea com isso, querida. Então, tudo que você faz brilha porque você realmente faz de coração aberto. E isso tem que ser assim, né, Pri? Esse exercício, hoje em dia, que eu olho mesmo para essas questões que estão acontecendo no momento, que hoje eu estava comentando com uma pessoa que estava aqui comigo, de que realmente nunca mais seremos os mesmos, porque nós estamos tendo tempo de olhar para as pessoas com outros critérios. Exato. Acho que a gente consegue olhar para o outro entendendo quanto ego existe, quanta insegurança, na verdade, porque quando a gente é seguro daquilo que a gente sente, não precisa de nada disso, né? Como falta, de fato, estadistas que queiram que esse mundo melhore, não vou falar nem só do nosso país, mas que o mundo melhore. Geral, né? Geral. Sim. Então, eu acho que esse mundo vai mudar, não por conta só desses detalhes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque na hora que as coisas voltam um pouco, a gente é muito parecido, porque são questões de como a gente é, de fato. Mas eu acho que o olhar da gente, o que a gente tem aprendido, todos esses detalhes que estão dentro de nós, esses vão nos mudar. Tomara, eu acho né, que essa sinceridade que a gente começou a nossa conversa falando, até antes de eu me apresentar, então, desculpa, eu vou fazer um parênteses e vou me apresentar melhor. Eu sou Priscila Lima de Charbonnier, sou astróloga. E eu fiz um aplicativo agora para poder compartilhar com o maior número de pessoas o meu trabalho, que era muito restrito, porque é um trabalho que eu coloco muita energia e eu atendo 1 a 1. E a gente entrando numa nova era da tecnologia, numa era de aquário, onde tudo tem que se expandir, tudo tem que mudar com uma velocidade muito grande. Eu entendi já há um tempo atrás, já faz quase faz uns 8 meses que eu consegui pôr no ar. E agora estou reformulando para poder, de fato, fazer um trabalho complexo, né? Eu pus no ar uma versão beta, mas a ideia é que eu passe conhecimento universal de uma forma simples e acessível, independente de religião, independente de crença, independente de língua, de país, de cultura, mas simplesmente trazer a essência do que a gente pode entender de uma forma mais simples, porque eu entendo que a gente precisa realmente fazer essa mudança como humanidade. Sim. Então, através desse chamado, né, dessa missão que eu tenho de colocar isso para as pessoas e viver isso também, né, eu acredito que todos nós que nascemos nessa era, a gente nasceu com um espírito de coragem de viver numa era de transição. Porque a era dos últimos 2000 anos era uma era de peixes, era uma era completamente diferente. O planeta ele passa a cada 2000 anos por uma era diferente. E na era de peixes, as grandes instituições regiam, o escapismo individual era absolutamente aceitável. Então, a responsabilidade do indivíduo não era uma coisa
cobrada, de fato. O que era cobrado é que ele seguisse as regras, né? Então, hoje, no presente e para o futuro, cada vez mais, a gente vai ter menos instituições de forma vertical e mais conexões horizontais, onde as pessoas se conectam por propósito, onde as pessoas se conectam porque faz sentido para elas. O acesso ao conhecimento é muito mais acessível para todos e será cada vez mais. Então, o acesso também de pessoas no mundo inteiro, né? Você pode se conectar e fazer uma live com o Japão nesse momento, com os Estados Unidos, com a Europa. Então, toda essa acessibilidade que a gente tem nessa nova era que está entrando, ela pede uma maturidade espiritual, pede uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade só vem do coração, só vem se você conseguir enxergar o ser humano pela essência e não mais por tantas dogmas e regras. Então, é uma grande mudança que a humanidade está passando e não estava entendendo. A gente estava como um carro desgovernado, né? A humanidade estava indo para um caminho de não respeitar o planeta em que a gente vive, de não ter mais qualidade de vida, porque a gente estava destruindo todas as nossas fontes de natureza, né? Desrespeitando outros tipos de vida, e especialmente a nossa, né? E eu entendo que esse momento veio para realmente fazer uma pausa na nossa vida, para falar, olha, ou vocês refletem ou vocês refletem, não tem outra alternativa, né? Então, a lei universal mais clara é de ação e reação, né? Causa e efeito, né? Então, esse vírus, se ele saiu de um laboratório ou se ele saiu de um animal, não faz diferença. O fato é que ele se tornou uma pandemia e ele está nos colocando dentro de casa, está nos colocando sem certeza de nada, tá em xeque, né? Em xeque com os nossos próprios valores. Exato. Você vê que as pessoas, cada uma reage de um jeito. Exato. E hoje, falando com uma paciente aqui, eu também falei exatamente isso. Falei, realmente, o que acho que a gente tem que aprender desse momento vai ser individual. Mas de sentir em paz nesse momento já é uma coisa tão maravilhosa, né, Pri? Não é? Gente, não é? Porque as pessoas têm pânico, as pessoas têm medo de morrer, têm medo de viver, têm medo de não ter vivido tudo, e com esse medo não viveram mesmo tudo. Então, eu acredito que se a gente tem essa paz, acho que a gente consegue entender melhor. E se a gente não tem essa paz, qual é o caminho, Pri? Meditação e consciência do coletivo, né? Então, eu falo muito o seguinte, a união é o grande aprendizado. Então, quando você pratica uma meditação, você está unindo a sua mente consciente com a mente inconsciente, né? Então, a meditação, como o yoga, nada mais é do que união. E a gente está no momento que a humanidade precisa se isolar para se unir em valores, né? Então, a forma da gente lidar com todo esse sofrimento, com toda essa ansiedade, com esse medo que é natural e é humano, o medo ele é necessário para nos proteger numa primeira instância, né? Mas quando ele se torna excessivo, ele acaba nos contaminando, né? Baixando a nossa frequência, baixando a nossa vibração e colocando a gente num looping negativo de pensamentos, né? Imobilizando de até, hormonal, imobilizando e tudo. Agora, quando a gente pega o medo e torna ele em ação, então o medo é um aviso para o organismo, né? Então ele dá toda aquela descarga de hormônios que você sabe explicar melhor do que eu, mas aquilo, se não for transformado em ação, se torna um veneno, né? Então toda essa adrenalina, toda essa capacidade de você ter uma iniciativa, o coração batendo mais rápido quando você tem medo, você precisa tomar uma iniciativa. Se você for proativo, o medo ele se desfaz, porque você canaliza a energia. Então, todos nós estamos sentindo medo. Não dá para negar. Porém, quanto mais a gente canaliza a nossa energia para uma ação, para o bem de todos, para uma ação consciente, mais a gente se tranquiliza em paz de que a gente fez a nossa parte. Então, a gente endereça aqueles hormônios todos, aquela energia toda do medo,
para uma ação efetiva, que vai proteger os mais vulneráveis, que vai proteger o seu vizinho, ou mesmo aquele que você não conhece, mas você Sim. sabe que a sua atitude, quer seja de ficar em casa aparentemente passivo, não é passivo, né? Tá O ato pensando de no parar, outro também, né? o ato de parar é um respeito ao próximo, o ato de vocês, médicos, que é assim, de aplaudir, né, a coragem de vocês de estar na linha de frente, de expor a saúde de vocês para realmente ajudar as pessoas que precisam de cuidados, né? Não só os médicos, como todos os profissionais que se expõem. Então, assim, eu acho que é esse tipo de atitude, né? Ou quem está em casa e não pode ajudar fisicamente, mas pode ajudar financeiramente, ou pode ajudar com comida, ou pode ajudar com uma conversa, ou pode ajudar com uma amizade. De alguma forma, cada um canalizar a sua energia para fazer algo para o outro é a melhor forma de esquecer aquele medo. Aqueles hormônios, eles se transformam de novo, aquela energia se transforma novamente e aquele medo acaba sendo só aquele medo natural e saudável, que é um alerta. Tenha medo sim, não se exponha. Esse é o medo que você tem que ter, né? E não o medo que toma conta de você e te paralisa. Eu acho que E tem olha, uma linha tênue, né? Bem uma chave do meio. O medo que te faz agir e o medo que te faz paralisar, né? olha, eu tenho quase 40 anos de vida profissional. Eu já vi muitas coisas acontecerem, claro. A época da AIDS foi tenebrosa, todo mundo tinha medo, depois muito preconceito, depois muita dúvida, o que funcionava, como que ia ser a terapêutica. Um pouco como esse momento que a gente está vivendo, do desconhecido e todas as coisas ao mesmo tempo eram possíveis. Uhum. Mas eu nunca vi um momento como esse, em que mundialmente há um efeito dominó e que não há como você não pensar no outro. Eu acredito que seja muito mais forte do que tudo que eu já vivi, em termos de epidemia, de pensar no outro, em pensar. Esse é um momento muito global, não tem como você pensar só em si, tem o outro ali, que é você também, porque se a gente também para pensar, né, um pouco de nós é também o outro, a gente também construiu o outro com as coisas que a gente sentiu e pensou. E eu nunca vi um momento mais impressionante como esse. Então, eu acredito que seja, sim, uma grande oportunidade. Por isso que eu quis te trazer. Porque, recentemente, no meio de tudo isso, a gente se falou por WhatsApp. Você se lembra que eu perdi um primo meu de câncer, uma coisa totalmente diferente, e eu falei para você, fiquei muito triste, Pri, porque eu não pude abraçar as pessoas que perderam essa pessoa, o momento em que a gente fica mais limitado, mais confinado, e você disse para mim, você pode se ligar a ele com a sua energia, e essa energia que vai fazer essa passagem dele nesse momento vai ser tão importante quanto um abraço, transcende o abraço. Aquilo me deu um alívio muito grande, porque parece óbvio, mas se a gente não exercita essas possibilidades, elas não vêm automaticamente, né? Exato. Acho que foi uma coisa, uma bênção mesmo, por acaso a gente se falou, porque eu não me lembro exatamente, mas a gente se perguntando como estávamos uma a outra, e eu falei, eu estou triste, e você falou, calma, porque isso é o que vai acontecer com muita gente que não vai poder se despedir, inclusive das pessoas que a pessoa ama. E você me deixou calma, e naquele momento eu me conectei mesmo, de coração, com essa passagem dele, e acho que isso talvez fosse uma coisa que a gente pudesse passar aqui um pouco, Pri. Que bom, porque, né, fala um pouquinho sobre esse querida, movimento. falo. Eu vejo da seguinte forma, a gente está mudando, eu vou voltar a explicar um pouquinho da nossa mudança de era, para ficar um pouco mais claro com o contexto, né? A gente está mudando de uma era de 2.000 anos para os próximos 2.000 anos. A próxima era, ela é completamente energética, vamos assim dizer. É uma dimensão mais elevada, né? Então, a Terra tem uma pulsação mais acelerada atualmente. A gente entra numa era aquariana, que é uma era de tecnologia, de eletricidade, de energia, de telepatia, comunicações. O que vinha acontecendo na nossa geração que começou a receber esse monte de informações? A gente começou a ficar com excesso de informação.
E a nossa mente consciente representa 5% da mente. A gente não consegue lidar. Então, para a era de Aquário, o nosso exercício é desenvolver esse canal intuitivo e essa consciência dos campos energéticos, essa consciência de que tem algo além da nossa razão. Então, quando a gente está fazendo essa passagem, olha que interessante, a vida nos coloca uma situação onde a gente não consegue despedir das pessoas, onde a gente não consegue se aproximar das pessoas. Então, a única forma da gente passar por isso é entender, é como se fosse um apertão, assim, para você realmente fazer aquele esforço de entender, porque às vezes a gente escuta uma teoria e ela não se aplica na vida prática, porque você tem a pessoa ao seu lado, então você não faz o exercício de se conectar com ela telepaticamente, ou numa vibração mais elevada, ou numa consciência planetária, numa consciência energética. Você acaba se acomodando porque aquilo está ali no seu dia a dia. Então, coletivamente, né, a vida nos colocou essa restrição e essas pessoas que realmente nos trazem situações que nos obrigam a perceber isso, né? É a única saída. Então, quando a gente não tem duas opções, a gente só tem uma, a gente acaba pegando mais rápido, né? Tanto é que, poxa, eu te mandei uma mensagem por WhatsApp e pegou como caiu como uma luva para você, né? Sim, você me acalmou, realmente não é? entendeu, né? Então, talvez num outro momento, não digo você porque você já tem esse coração aberto, essa sensibilidade, mas algumas pessoas num outro momento, às vezes não compreendem a sensibilidade do que a gente está falando. E nesse momento eu tenho certeza que fica muito mais acessível, muito mais fácil das pessoas perceberem. E então, coletivamente, a gente está sendo exercitado para entender como é que a gente vai lidar daqui para frente com a vida. A gente Você não acha vai... que a gente consegue aprender e aprender sozinho? Ou você acha que tem um treino, tem esses movimentos que a gente tem que fazer, intelectualizando isso, aprendendo isso? Ou você acha que naturalmente, ou existem casos que vão sozinhos, casos que vão precisar de ajuda? Eu acho que tem casos que vão naturalmente, porque é uma tendência global para toda a humanidade. Então, hoje você vê um aumento muito maior na busca por autoconhecimento de formas alternativas e holísticas, você vê uma busca muito maior em meditações, você vê novas religiões, né? Novas formas de busca de conhecimento e de fé, né? Então, isso tem se tornado uma necessidade coletiva, então naturalmente muitas pessoas acabam percebendo, porque é um movimento energético que é muito além da nossa própria energia individual. Eu já vou falar um pouquinho da energia, mas conceitualmente falando, eu acho que o movimento planetário, ele nos move, sabe? Quando a gente está no oceano, a gente é o oceano, você concorda? Sim. Então, naturalmente, não é? Naturalmente, a gente está nesse momento e a nossa consciência individual está se transformando, está se elevando para perceber isso. Então, algumas pessoas vão treinar e outras não, mas o movimento da correnteza energética que a gente recebe no planeta agora está levando todo mundo para essa dimensão mais elevada, né? Então, a gente está mudando de dimensão mesmo, na nossa consciência. Então, é um movimento natural e coletivo, mas, obviamente, se você quer se exercitar, a melhor coisa que você pode fazer é a meditação. A meditação, ela é excelente, porque ela não depende de crenças, então ela não coloca a sua mente para trabalhar, é o contrário. A meditação, ela aquieta a mente, então ela acalma todas as suas ondas cerebrais, ela acessa as suas ondas cerebrais, e quando a sua mente está completamente calma, completamente serena, a sua percepção de consciência é além da mente, vem além da razão, porque você acessa todos aqueles 95% do inconsciente que está totalmente conectado com o inconsciente coletivo. Então, mas e se você está tão agitado, que você não consegue fazer essa meditação? Fazer a meditação. Porque muita gente pergunta isso para mim, fala, eu não consigo fazer yoga, eu não consigo fazer meditação, eu sei que seria um caminho, mas eu não consigo me concentrar, ou eu
faço uma ou duas vezes, de repente começo a achar que não é bom. Existe alguma dica, alguma coisa que a gente possa contribuir para que a pessoa aproveite a meditação para ter um crescimento, paz e calma? Existe, querida. A melhor coisa para você começar a meditar é você prestar atenção na respiração. Por quê? A meditação, na verdade, as pessoas acham que tem que parar os pensamentos e aí fica uma luta contra os pensamentos e a coisa fica mais difícil ainda. Então, a meditação é sobre aceitação e foco. Se você presta atenção na sua respiração, cada vez que você se distrair com a sua mente e a sua mente for para algum lugar, você não luta com ela, você apenas volta a sua atenção para aquele ato respiratório. Então, mesmo que você não saiba fazer um exercício específico de respiração, o fato de você inspirar, sentindo o ar entrando pela narina, percorrendo, preenchendo seus pulmões em 3 etapas, até preencher aquele vão do todo o seu abdômen que vai até a pelvis. Quando você sente o seu abdômen indo para frente, enchendo a sua barriga, fazendo uma inspiração completa, e ao expirar você esvazia, solta todo esse ar, você percebe esse movimento e você, qualquer coisa que venha na sua mente, tudo bem, veio um pensamento, deixa passar como uma nuvem e volta a atenção para esse movimento da respiração. Isso tem Você duas vê funções. que essa doença, não é? A Covid, ela está muito associada com isso também, a respiração. Então, tem algumas conexões que a gente não consegue perceber no primeiro momento, mas que nem a medicina, na hora que a gente vai aprofundar, você fala, gente, por que será que veio nessa forma? Exatamente. Será que é isso que eu tenho que aprender nesse momento? Entender que existem algumas dicas que a vida dá pra gente também, e que se a gente não parar para perceber, a gente vai ter que passar por isso de novo. Né? Exato. Então, eu acho que esses sinais, eles vêm em 2 instâncias. Uma, você precisa estar consciente da sua respiração para poder entrar em contato com você mesmo, tá? Porque quando você inspira e expira de forma completamente inconsciente, você não está acessando nada daquele inconsciente que você tem na sua mente. Você está totalmente no condicionamento e você está agindo de forma inconsciente. Quando você torna esse ato, que é um ato involuntário, mas você torna ele voluntário, você naturalmente já acessou uma área do seu cérebro que está relacionada ao seu inconsciente, porque você está transformando um ato involuntário em voluntário, né? De involuntário para voluntário. Então, esse já é um primeiro momento onde você começa a acessar essa consciência um pouco mais ampliada. Então, é o olhar para dentro, Pri? É o olhar para dentro e é a percepção de si mesmo. Você percebeu os seus atos involuntários e você percebeu os seus condicionamentos. Todos nós somos humanos e temos enormes, inúmeros. Mas quando você entra em contato com eles, naturalmente é um exercício de ampliação da consciência. Então, para individualmente, essa doença, o coronavírus, traz essa questão respiratória, né? Então, é um momento de valorizar a inspiração, entender a respiração, fazer disso uma prática, além de uma coisa inconsciente e involuntária. Então, isso já nos ajuda a ampliar a consciência. Agora, coletivamente, isso é o que eu acho mais mágico. Nós estamos poluindo a camada de ozônio, nós estamos destruindo as nossas florestas, nós estamos destruindo os oceanos, nós estamos destruindo o quê? O oxigênio no planeta, não é? Sim. E, de repente, a doença, você tem medo de morrer por falta de oxigenação, não é? Seria uma coisa de graça, né? Nossa, exatamente. É uma coisa de direito. Exatamente. E a gente está tendo que lutar por isso. E a gente teve que aprender. Outro dia eu vi um depoimento de um senhor italiano que ele recebeu a conta, porque ele tinha, não era totalmente no público, e ele recebeu uma conta de um dia do respirador e custava 500 euros. Sim. E ele ficou muito chateado e perguntaram para ele, o senhor não pode pagar? Não tem problema. Ele falou, de jeito nenhum, eu posso pagar e eu vou pagar. Mas eu tô muito chateado comigo mesmo, porque eu vou pagar por um dia 500 euros para eu poder respirar. E ao longo da minha vida inteira,
Eu respirei todos os dias da minha vida e nunca agradeci, nunca dei nada em troca. Olha, arrepiante, né? Não é Nossa, linda demais. essa declaração? E a gente Então, não para pensar nisso nunca, né? A gente fala tanto em gratidão, gratidão, mas a gente aprendeu também a falar coisas que são chavões, né? É verdade, a gente manda um negocinho de gratidão e vai fazendo isso automaticamente. E uma coisa, automaticamente. não é? E isso, olha, nós paramos para entender que aquilo que nos foi dado de graça para que a gente pudesse aproveitar, nós nunca paramos para agradecer formalmente, né? Exatamente. Obrigada. A gratidão, o reconhecimento e o respeito que vem com isso, né? Sim. Porque você respeita quando você tem consciência. Quando você não tem consciência, você acaba passando por cima de forma condicionada, né? Sim. Então, a gente precisou se tornar consciente do valor da respiração na nossa vida individual para entender que o planeta precisa respirar e que nós estamos tirando essa capacidade de respiração harmônica, equilibrada no planeta como um todo. Né? E não é que isso não tenha sido falado, né, Pri? Todo mundo canta isso muito. Tem que proteger os oceanos, tem que proteger o ar, tem que proteger, tem que evitar o desperdício, mas enquanto você não sente o quanto isso é importante, é como se o outro faz, eu não preciso fazer, deixa que o outro, não é? E Exato, agora porque a consciência... é você que tem que fazer. A consciência não é coletiva, né? Não era coletiva até então, porque nos últimos 2000 anos a gente aprendeu a escapar da nossa responsabilidade. Sim. Porque a igreja determinava e a gente fazia o que a igreja mandava. Sim. A grande instituição, o governo, todo mundo determinava e a gente fazia o que era certo, moralmente aceitável para a época. A gente, eu digo, a humanidade, tá? Sim. E no futuro a gente não vai mais ter esse tipo de relação. A gente vai ter liberdade. Essa é a era de Aquário. O mundo está mudando tão rápido que a sua neta, imagina, os seus filhos já, quando eu tiver netos, a sua neta, a sua bisneta, eles vão viver num mundo completamente diferente, onde os valores têm que vir de dentro para fora, porque senão eles não vão dar conta, porque eles vão ter liberdade e acesso a tudo, diferente de nós, não é? Então, esse momento é um momento de tomar consciência da nossa responsabilidade como co-criador de tudo que acontece na nossa existência e nesse planeta. Até então, o ser humano achava que o que acontecia era culpa do governo, era culpa de alguém. Do outro, né? Exato, do outro. E o ato de respirar é o primeiro ato que a gente pode fazer para se tornar consciente, né? Para se tornar meditativo, para entrar em contato com você mesmo. E a natureza veio e nos cortou exatamente esse ato, para ir no âmago da questão e realmente fazer uma transformação em cada um, para que todos nós percebamos que quando a gente se transforma, o coletivo se transforma. Sim. E tem que ser de um por um mesmo, né? Fora. Sim. Porque antes a gente podia esperar que a mudança acontecesse de fora para dentro. Porque era outra época para a humanidade, tá? Lembrando, era de peixes e era de aquário. Tá. A gente podia esperar, porque fazia parte da consciência daquela era. Na era atual e futura, não faz mais parte da nossa consciência. E a gente está nesse momento de transição. A gente está tendo que aprender esse novo valor de que a mudança realmente só acontece de dentro para fora. Isso antes era teoria. Agora precisa ser prática. E agora a doença nos trouxe essa capacidade de vivenciar isso na prática, não é? Agora, Pri, é muito verdade que a gente vai vendo as novas gerações já olhando para isso com uma intensidade muito maior. A pessoa não quer comer animal, a pessoa quer preservar, a pessoa quer economizar. Eu vejo isso, tem uma diferença muito grande também entre as minhas filhas, e eu atendo o dia inteiro adolescentes que estão se preocupando, porque esse novo planeta também é onde todas essas pessoas que estão nessa geração irão morar. Então, elas têm consciência de quanto elas precisam preservar. E só para a gente falar do que a gente falou como título desse nosso encontro, realmente a beleza além da pele, é a beleza que vem de dentro, é a beleza que faz a gente feliz, né? Porque ninguém é bonito se não tiver
em paz, se não estiver feliz com aquilo que estiver realizando e buscando, não é? Você vê Exato. que às vezes a gente atende pessoas lindas que não se sentem bonitas e às vezes a gente não faz esse exercício de poder entender o que a pessoa quer dizer com isso. Você sabe que eu escolhi a dermatologia exatamente por isso, porque na verdade ser especial é ver além da pele. Claro. Então, muitas doenças de pele, elas tentam chamar a atenção para a gente olhar além da pele. E hoje, com todas essas conexões, todo esse envolvimento da maneira que você está trazendo aqui, é possível abranger muito mais. Então, é a beleza, é o ar além do pulmão, não é? Exato, é a psique exato. equilibrada além daquilo que a gente tem Exato. descrito. E, Pri, como que é esse negócio da constelação que você fala? Olha, é o seguinte, a era, você está perguntando a era de Isso, Aquário? isso. A gente tem a cada 2.000 anos uma constelação que nasce no horizonte e aí essa constelação muda e a gente entra numa nova era. Para o planeta é uma outra dimensão, é tudo muito maior. É assim como o nosso signo, né? Então a gente tem no seu mês o seu signo, no meu mês o meu, mas para o planeta são 2.000 anos, de 2 em 2.000 anos aproximadamente. Então, a gente tem, de fato, uma influência energética, uma luz que chega na Terra com uma vibração diferente, uma refração de luz diferente. Então, tudo que acontece, tanto dentro da gente quanto fora, é energia, é luz, é vibração, né? Então, a luz vem de outras fontes ali no universo, vem da Ursa Maior, passa pelas Pleiades, passa por Sírios e vem para o nosso Sol e chega no nosso planeta Terra, tá? Só que essa luz ela vem sendo refletida. Cada um desses astros que recebe essa luz reflete ela e divide, né, ela de alguma forma, assim como uma gota de água e a luz do sol e faz um arco-íris. Então, a gente vai refletindo essa luz e a gente vai recebendo ela em intensidades diferentes, em frequências diferentes. Então, a gente está mudando de frequência. Essa luz que a gente está recebendo tem essa outra frequência, que é uma frequência mais elevada. Então, no passado, a nossa consciência permitia que a gente ficasse com um certo abismo da responsabilidade, esperando e aceitando regras e acreditando. E aquilo estava certo naquele momento vibracional. Estava tudo ok. Mas para os próximos 2.000 anos, é uma outra escala vibracional. Então, a gente naturalmente tem que atingir essa percepção para acompanhar esse fluxo energético, para acompanhar essa luz e se conectar com ela. Porque agora, isso já era esperado, Pri? Era esperado? As pessoas que trabalham com essas questões, com esse pensar, com esse sentir, já esperavam esse momento? Era agora? Quando começou isso? Ou isso já vinha vindo devagarzinho e agora é que isso passa para o dia a dia da gente? É uma percepção que vai vindo, a gente sabe quanto tempo vai durar? Não? Olha, como que é? Astrologicamente falando, a gente está entrando numa fase de realmente fazer essa virada de página. Essa fase começou em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio. Em 2008, você deve lembrar muito bem que teve aquela crise econômica global. Sim. E a economia americana era uma bolha e descobriu-se isso. Então, ali, a energia de Plutão, ela traz à tona todas as mentiras, tudo que está escondido, tudo que é obscuro, tudo que é oculto, acaba vindo à superfície. E a energia de Capricórnio é uma energia de responsabilidade, de seriedade, de restrição para trazer uma consciência maior. Então, quando esse planeta, que é um planeta geracional, que leva muitos anos em cada signo, entrou em Capricórnio, foi um pequeno choque já para a gente perceber algumas mudanças que precisavam ser tomadas. De lá para cá, a gente vem percebendo, você pode reparar nos últimos 12 anos que já faz isso, a diferença dos seus pacientes adolescentes, a consciência que eles vinham e a consciência que eles vêm hoje, né? Totalmente. Os mais velhos, às vezes, a gente não considera tanto porque tem condicionamentos já cristalizados. Sim. Mas os jovens, a gente vê nitidamente, nos últimos 10, 12 anos, uma grande mudança de consciência, né? E agora, no ano passado, a gente teve
Saturno se juntando a Plutão, e em janeiro desse ano eles tiveram uma conjunção máxima. Nessa conjunção máxima, aquilo que o Plutão ainda não conseguiu trazer à tona, Saturno vem para varrer. E isso afeta principalmente o coletivo, os poderes, os egos, o controle, as mentiras. Então, politicamente, a gente também está nesse momento, porque tem que vir à tona todas as podridões, assim, como se fosse um vulcão. Aquilo tem que explodir. É uma energia vulcânica de romper estruturas que não estavam adequadas para o futuro, para a próxima era. Então, tem que haver essa transição para a gente poder viver bem no futuro. Sim. E essa transição é uma consciência maior dos governantes, uma consciência maior das pessoas que colocam os governantes lá, uma consciência maior dessas estruturas, que principalmente as instituições podem hoje ter dados seus, que antigamente você como médica, você conhecia o seu paciente e ninguém mais. Hoje você entra no computador, na ficha de um paciente, e isso está conectada com o mundo inteiro. Se você faz um teste de DNA no 23andMe, vai saber para onde foram esses dados e o que estão fazendo com isso. Não é? Então, agora, hoje, tem países mais afetados por isso, tem pessoas perguntando aqui. Do mesmo jeito, essa energia é global, mas ela talvez se diferencie em alguns lugares. Ela é global, não, porque são planetas lentos, então não faz diferença em que país eles estão afetando. Faz diferença, talvez, em que momento eles vão afetar mais cada país, mas de forma geral eles vão afetar todos. E eles estão afetando, porque na verdade está afetando a todos nós individualmente, mas eles pegam uma força muito grande coletiva. Então, o Saturno, ele traz uma energia de restrição. Então, arquetipicamente falando, é a força do pai. E o pai, enquanto a mãe passa a mão na cabeça, o pai fala, vai pensar, porque você fez errado, não é? Então, essa energia que reprime, de alguma forma, para você poder trazer para fora o melhor de si. Essa é uma energia saturniana. Então, a gente está recebendo, entre aspas, uma repressão energética do planeta para que a gente possa voltar para dentro e fazer a transformação que esse Plutão pede. Que o Plutão é esse vulcão que traz aquilo que está no escuro, nas profundezas, para a luz. Então, você acredita que venha um momento bom? Você acha que vem Eu entendo e tenho certeza que é uma passagem para um momento necessário. Ainda não vai ser fácil. Eu acho que ao longo desse ano a gente tem, no segundo semestre, a gente tem uma outra aproximação desses dois planetas, não tão próximos, porque eles em janeiro tiveram exatamente no mesmo ângulo, no mesmo grau, mas em outubro a gente tem uma aproximação com uma diferença de 3 graus entre eles. Então, a gente ainda vai ter uma outra onda, pode ser econômica, pode ser do próprio vírus, ou pode ser uma outra surpresa, né? Porque do jeito que as coisas estão, com a energia que a gente está vivendo atualmente, nada mais é impossível. Todo tipo de surpresa é possível. Por mais eu falo isso, Pri. Eu falo assim. Tendo controle, não é mais hora de controle, é hora de aceitação de que a gente não tem controle. Você acredita nisso? Aceitação de algumas... Que essa teoria do mindfulness, de você... Aceitação radical. É preciso aceitar para poder entender, entrar nisso. É preciso aceitação de que a gente não tem controle e é preciso aceitação e flexibilidade para lidar com as possibilidades que podem aparecer, porque elas são infinitas e elas serão cada vez mais nitidamente infinitas, né? As possibilidades sempre foram infinitas na vida, mas a gente restringia aquilo que a gente conhecia. Mundinho, né? Aquele mundinho ali. No mundinho. Numa era aquariana, você não tem mais um mundinho, você tem um planeta inteiro para você perceber, você tem uma humanidade inteira para você perceber, e além, se você quiser, porque aquário, inclusive, é o regente de astrologia. Então, você entender que tem algo maior é natural nessa era. E você vê que louco, a gente recebe notícias do mundo inteiro agora, e presta atenção. Porque, na verdade, alguns países já passaram por aquilo, a gente quer entender como foi, como eles lidaram, como a gente vai
vai fazer. Exato, essa você troca. olha prestando atenção para o mundo inteiro. Exato. Claro que, eventualmente, havia notícias de um lugar ou de outro que mudavam o nosso cotidiano. Mas agora é o mundo inteiro que a gente olha. É o mundo inteiro. Não é? Por que aquele país saiu melhor? Por que aquele não? Você acha que tem a maneira de reagir a isso? Isso sim pode ser treinado, pode ser ensinado? Sim. Porque você começou a atuar também em empresas, não é? Isso, também. Que é uma... Quando você me contou isso a primeira vez, eu falei, gente, mas é óbvio. Não adianta fazer um treinamento do jeito que a gente muitas vezes aprende. Ah, você tem que receber e falar isso. Não é isso, é uma coisa de dentro. É uma mesmo. coisa de dentro para fora. São valores e a conexão do indivíduo com ele mesmo, com os valores dele e com a luz, literalmente, né? Então é isso que gera essa beleza exterior e é isso que gera esse magnetismo ao redor da gente, né? Então uma empresa, ela é uma constelação, né? Sim, então, sim. se você não gera um magnetismo na sua equipe, essa equipe ela não vai funcionar em harmonia e prosperidade na direção que você quer. Então não é mais sobre treinamento, porque não é mais sobre aparência. É sobre compreensão, valores e conexão de cada indivíduo com os seus valores. Sim. Se a empresa está alinhada com os valores do indivíduo que é parte da empresa, naturalmente ele entra numa egrégora de expansão de luz, de magnetismo. Então, só se pensava em valor econômico, mas as pessoas não entendem que dentro disso tem a alma, né? Tanto que as pessoas... Eu comecei a trabalhar com essa parte de cosmetria, estética, você acompanha a minha vida há muitos anos, quando nem se falava nisso. E hoje em dia você vê o jovem querendo trabalhar com essa parte, muito pelas questões econômicas que essa especialidade acaba dando. E eu digo para as pessoas diariamente, quando elas vêm perguntar isso para mim, trabalhe com aquilo que você ama, tenha paixão, porque a consequência virá naturalmente. Eu nunca parei para pensar no valor econômico daquilo que eu estava fazendo. Hoje, quando eu olho para trás e eu vejo as filas de pessoas me esperando no consultório pequenininho, eu na madrugada, cada vez mais eu entendo como tem que ter alma mesmo, né? Sim. E eu fico imaginando você nessas grandes empresas, com pessoas talvez de outras gerações, tendo que assumir um novo comportamento, um novo olhar para a própria empresa. Né? Esse é um desafio com as gerações anteriores, e esse desafio tem sido forçado nesse momento a vir mais à tona e realmente acontecer, porque era uma tentativa de romper um padrão de condicionamento cristalizado em gerações e gerações, né? E agora, com essa mudança planetária do que a gente está vivendo, você veja no Brasil, as empresas não tinham a cultura de doar. Não existia essa cultura no Brasil. A solidariedade não existia no mundo empresarial aqui. Hoje você tem no jornal um quadro que fala sobre solidariedade. Então, todo mundo começou a se mobilizar. Essa mudança foi obrigatória. Claro que alguns fazem por incentivos fiscais, o que não é o caso agora na pandemia, mas até então. Muitos faziam por incentivo fiscal, muitos faziam por marketing, né? A questão da sustentabilidade, a questão social, né? Mas hoje, no meio da pandemia, não foi por marketing, foi por necessidade. Então, quando você faz por necessidade, você faz de dentro para fora, né? Os indivíduos que tomaram essa decisão fizeram de dentro para fora. E isso gera essa conexão com a luz. Você abre o seu chakra cardíaco. E quando você abre o chakra cardíaco, você alinha todos os outros chakras que você tem no eixo da sua coluna, que você tem 7 chakras principais, que são os pontos de energia que a gente tem, os centros de força. E é através dali que a gente recebe a luz do universo. É através dali que a gente se conecta também com a energia do planeta Terra, através da base da nossa coluna. E o chakra cardíaco é o centro desse alinhamento energético. Então, quando a gente abre o chakra cardíaco com solidariedade, quando a gente abre ele através de uma intenção pura, através de um sentido, de um propósito, de uma coerência entre os seus atos, os seus pensamentos e os seus sentimentos de fato, porque essa coerência é o que faz com que esse fluxo energético se torne uma cachoeira.
E essa Sim. cachoeira que se torna abundância e prosperidade, né? Sim. Então, energética e beleza também, né? Além da pele. Sim. Energeticamente, você abre uma prosperidade energética quando você abre o coração, literalmente. Quando você bloqueia esse centro de força, a luz entra em você, mas você não consegue passar. Lembra que eu falei que a gente reflete? Então, Sim. assim como uma gota de água reflete todo o arco-íris, cada um Uhum. de nós, como indivíduo, a gente também é um refletor. Então, se a gente está com os nossos centros de forças alinhados, e eles só ficam alinhados quando o propósito e os É valores verdadeiro? estão alinhados de forma verdadeira com os pensamentos e com as ações, então, quando a gente realmente entra nesse estado de coerência, a gente consegue refletir uma luz pura. E Sim. essa reflexão de luz pura, que individualmente gera um magnetismo pessoal, que gera uma beleza extraordinária. Às vezes a pessoa nem beleza física tem, mas é uma pessoa que é super bonita, que você vê brilho e luz nela, não é? E gera paz, né? Eu E acho que gera não tem paz, além nada, de nada tudo. que, para mim, essa coisa de poder ajudar, de poder fazer, é uma das coisas que mais me realiza, não é? A pessoa nem Exato. precisa saber, mas você está fazendo aquilo, é Exato, uma você está doação abrindo esse canal verdadeira, né? e quando você abre esse canal, você ao mesmo tempo recebe e doa, você se torna uma cachoeira constante de energia. E isso é Sim. de uma satisfação maior para quem faz do que para quem recebe. Então, um outro valor importante nesse momento, que eu acho que a pandemia está nos ensinando, é a percepção do bem-estar de doar, mais do que de receber. Isso, exato. E é isso que traz essa luz, essa beleza, essa prosperidade, essa abundância, porque o universo é abundante. Você vê que É você só a estava gente falando, saber olha, trabalhar com essa luz, não é verdade? sim, você estava falando, era anterior, a gente estava muito acostumado a receber. Aquilo Exato, estava pronto e a gente foi exato, perpetuando, era isso mesmo exato. que tinha que ser, não é isso que Tem que passou. preservar. Era um aprendizado, você recebia dos seus bisavós, avós, e você falava para os seus filhos, e agora você já vê os seus filhos dizendo não, não deve ser assim, não precisa ser assim. Eles, claro que algumas coisas a gente deve ter ensinado para os pais da gente, mas do jeito que essa geração enxerga o mundo que eles vão viver é de uma grandiosidade que realmente, se a gente não aprender, se eles, especialmente, né, não começarem a mudar isso num movimento muito grande, realmente o mundo não vai aguentar. Então, Não eles têm aguentaria. essa clareza, né? Eles É têm claro. É claro. É claro, eles vêm preparados já, porque eles já nascem com essa vibração de alma. São espíritos Sim. que vêm para essa geração, para esse momento. Já o nosso veio para o momento da transição. O nosso Sim. trabalho é fazer essa transição, primeiro na nossa consciência e depois passar isso adiante. Sim. Essa é a nossa missão aqui. Nós somos uma geração que escolheu nascer nessa transição. Então, a gente compreende perfeitamente a Era de Peixes e as pessoas que viviam plenamente na Era de Peixes. A gente está tendo que aprender como vão viver as próximas gerações. A gente está vislumbrando alguma coisa, né? Sim. E a gente está percebendo o exercício que a gente tem que fazer de se transformar. E a beleza dessa transformação é justamente através da coerência entre mente e coração. Quando a gente entra nesse estado de coerência, a gente eleva a frequência. E é sobre frequência mais elevada que é a próxima era. É essa elevação de frequência que vai fazer com que as pessoas possam se conectar telepaticamente, possam perceber que mesmo que não dê para dar um abraço, energeticamente você pode abraçar alguém, que você pode se comunicar com alguém mesmo à distância, né? Então, as nossas necessidades começam a ser diferentes, a gente começa a compreender que existem outras formas de relacionamento, não só com nós, seres humanos, mas com o nosso planeta, com as outras formas de vida, e é um respeito que vai além da nossa compreensão, é um respeito que realmente começa a fazer sentido numa era onde a energia é o ponto mais forte da nossa consciência, né? Agora, Pri, a gente tem que fazer mais isso, trazer pessoas como você, se bem que para mim você é única, mas perpetuar
esse tipo de pensamento, de ação, de exercício interno, porque, olha... Está acontecendo, querida. Você sabe que quando eu comecei a atuar como astróloga, há 18 anos atrás, a gente tinha 2 grupos. A gente tinha as pessoas que não acreditavam e a gente tinha os hippies alternativos que tinham uma vida completamente meio diferente, né? Sim. Que faziam isso. E eu lutei muito para abrir um caminho e encontrar que não, a gente pode entender a astrologia sem entrar numa viagem, sem entrar num estereótipo, né, que separe as pessoas. Trazendo para a vida prática também. As pessoas desconectam o corpo da alma, né? Exato. E não tem como ser separado, é tudo junto. É que nem falar de psicossomática, é o corpo e é a alma. E exatamente esse trabalho. O grande trabalho que eu faço com a astrologia é o alinhamento da alma e da personalidade, né? Porque a personalidade é aquela que a gente aprende a lidar com o mundo, é a nossa máscara, é a persona, é a nossa aparência, é a forma como a gente fala, é como a gente aprendeu a lidar com o jogo da vida, como ele funciona aqui fora. Sim. Mas a alma não necessariamente está sintonizada com essa vibração da personalidade. Normalmente a gente tem uma vibração diferente na alma. E quando a gente alinha essas duas vibrações, quando a gente assimila a vibração da alma na nossa vida diária, a gente integra. Tudo flui naturalmente, né? Não é? Sim, a gente deixa de viver na dualidade e passa a viver nessa unidade que abre esse canal energético e que cria esse campo magnético que exala tudo de bom, porque a energia é capaz de tudo. Tudo é energia no universo. Tudo é energia. Então, ô, Pri, acredita que está acabando a nossa live? Você sabe que eu estava percebeu passar. Oi? E a gente nem percebe, né? A gente não vê passar. As pessoas todas que compartilharam com a gente, eu quero agradecer. Não tinha como falar o nome de todas, mas eu tenho certeza de que essa energia toda passou. A gente pode fazer outras. Eu não sei como te agradecer. Todo o carinho, toda a atenção que você teve e tem sempre. Isso eu nem posso discutir. Eu que tenho que te agradecer pelo carinho, pela sua abertura, pela doçura que você é de expandir isso e de levar isso para o mundo. E o seu jeito de ser já leva isso naturalmente. A sua energia contagia aonde você passa. A sua também. Um beijo muito, muito grande. Um beijo enorme para você. Um Tenta beijo. salvar. Você sabe salvar? Vou salvar. Salva, daí você me manda. Te mando. Um beijo, meu amor. Beijo. Tchau.